Bom dia, João. Bom dia. Então, olha só, gente. Ontem nós assistimos a um vídeo, né, falando de Os Braços, que é um conto de Machado de Assis, né, que nós estamos estudando Machado. E o narrador do conto é onisciente, isto é, domina o universo mental dos personagens, sabendo a respeito deles mais do que eles mesmos podem compreender. Ao mesmo tempo, fornece nós, leitores, indícios, pistas sobre a história que vai contar. Trata-se de uma história de amor e sedução. Geralmente, os personagens. Geralmente, os personagens femininas de Machado de Assis. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rodrigo. Geralmente, as personagens femininas de Machado de Assis, elas são extremamente sedutoras, né? Então, está falando exatamente disso, né? Do conto que nós assistimos ontem, né? Então, vamos para 377, né? Em qual parágrafo percebemos a paixão de Inácio por Dona Severina? No caso, seria no 7º parágrafo. Por quê, gente? Ele pediu para ler uma história, né? Só que eu coloquei um vídeo para vocês, né? Que relação há entre esse parágrafo e o título do conto? Quer dizer, o título do conto é Os Braços, né? Então, no caso, eu não sei se vocês lembram que ele olha, o Inácio, que é o protagonista, ele olha apaixonadamente para os braços de Dona Severina, né? Então, no caso, ficamos sabendo que o título do conto refere-se aos braços de Dona Severina, para os quais Inácio olha apaixonadamente. Vocês estão lembrando que o nome do conto é Os Braços, né? E vocês também devem estar lembrando que o nome do conto se chama Os Braços, pelo fato do Inácio, o protagonista, se apaixonar, se atrair pelos braços da Dona Severina. Estão lembrando, gente, mais ou menos disso? Lembram ontem do vídeo? Então, né, o Inácio se apaixona pelos braços, né? Se sente atraído. Como você explicaria a atenção que Inácio dedica aos braços de Dona Severina, gente? Então, olha só, né?
ele não encarava, ele não tinha a ousadia de olhar diretamente para o rosto dela e para os braços, né? Mirar, olhar, né? No caso da Dona Severina, nos olhos. Ele não olhava para ela nos olhos, né? Por quê? Porque ele já sabia o que ele estava sentindo por ela, né? E ela, por sua vez, também já sabia que ele estava se sentindo atraído por ela. E aí, ele se acostuma, né, daquela questão de espreitá-la para a mesa, né? E aí acaba que olha para ela de baixo, né, sem ela perceber, quer dizer, ela percebia, né, mas sem as pessoas perceberem. Assim só consegue ver seus braços. Além disso, não era comum as mulheres trazerem os braços nus, daí chamarem tanta atenção do rapaz. Gente, é verdade, né? Nessa época, mulher com braço nu, de jeito nenhum, né? 2. Na sua opinião, é verdadeira a afirmação de que Dona Severina é culpada da paixão de Inácio? Por quê? Não, né, gente? Dona Severina é uma mulher simples, sem adornos, nem bonita nem feia, antes grossa que fina. Seus braços andam nus não por faceirice, mas por falta de vestidos de manga comprida, né? Faceirice é aquilo, eu tô faceira, eu tô bonita, eu quero seduzir, tá entendendo? Chama-se interpolação um comentário à margem do texto, geralmente colocado entre parênteses. No conto, um exemplo de interpolação é a expressão capciosa natureza, com a qual o narrador se refere a Dona Severina. Na sua opinião, o que há de irônico nessa interpolação, gente? Porque se refere à malícia de Dona Severina ao lidar com a própria consciência, fingindo algo que não sentia para se eximir de denunciar o rapaz ao marido. É mole. Lembram disso? Que ela seduzia, mas aí ela se eximava de qualquer culpa, né? Que na verdade era o menino que estava olhando para ela na consciência dela. E a gente sabe que não, né, gente? A gente sabe também que ela dava abertura, até porque ela sabia que ela era sedutora, ok? Ao longo do desenvolvimento do enredo, vamos percebendo indícios de que Dona Severina, ao mesmo tempo, rejeita e compartilha o desejo de que é objeto. Com que atitude ela revela essa relação ambígua, gente? Ora sendo áspera, ora sendo meiga com Inácio, ora esquivando-lhe os olhos, ora demorando-os nele. Ou seja, ela oscila, né? Ela tem uma atitude ambígua, né? Ao mesmo tempo que ela está de um jeito, ela está de outro. B. Dentre as atitudes contraditórias de Dona Severina, predominam as de proximidade ou de afastamento. De proximidade, né, gente? Que assumem um modo maternal de expressão. Tanto que o próprio Inácio fala assim: nossa, mas nem ela, e agora quem é que vai cuidar de mim? Lembram disso, gente? Cinco. O clímax, ou ponto culminante da história, acontece no imenso domingo universal. Que passagem do parágrafo 27 indica que nesse conto há uma rememoração do passado no presente.
A passagem é: nunca ele esqueceu esse domingo. B. Como você interpreta a expressão um imenso domingo universal, tendo em vista os acontecimentos que desencadeiam? Domingo universal pode significar um tempo fora do tempo, um feriado, um momento absoluto em que um sonho de um rapaz se transforma em realidade. 6. Para qual dos protagonistas o encontro foi real e para qual foi imaginário? Por quê? Olha só, o encontro foi imaginário para Inácio, né? Porque ele beijou Dona Severina em sonho. Para ela, no entanto, foi um encontro real, já que beijou de fato o rapaz enquanto ele dormia. 7. Na sua opinião, porque se trata de um texto realista e não romântico, considerando que explora a temática amorosa tão preciosa ao romantismo? Percebe-se as características realistas do conto, de modo pelo qual a temática amorosa é apresentada à análise psicológica dos protagonistas, destituídas de maniqueísmos, o clímax e o desfecho verossímeis, sem revelações surpreendentes, lances trágicos ou happy endings, né? Deixa eu ver quem está aqui. Ó, gente, os recursos estilísticos, né? Vamos ler fragmentos de textos de Machado de Assis e neles reconhecer os principais procedimentos estilísticos utilizados pelo escritor. Dessa forma, poderemos perceber aspectos não apenas modernos, mas que podemos considerar contemporâneos de sua escritura, entendendo as razões pelas quais ela se mantém viva e atuante em pleno século XXI. Então, olha só, turma. Número 1, né? Vamos ver aqui. Ó. Ele está falando de metalinguagem irônica e digressiva. Metalinguagem é a linguagem da linguagem, né? Humor corrosivo, demolidor das ilusões românticas. Também tem conversa provocativa com o leitor, fazendo parecer sem importância o que é fundamental e vice-versa. Comparação insólita que ironiza o leitor acostumado com o folhetim romântico e dá pistas da leitura do romance. Então, primeiro aqui está falando assim: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho que fazer, e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Então, no caso, é metalinguagem, né? Mas o livro é fadonho, cheira a sepulcro, dá certa contração cadavérica. No caso, é um humor que está corroendo, né? Porque o maior defeito deste livro é tu, leitor. Ele para de falar, de escrever e começa a conversar com o leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. Comparação insólita, turma. A este livro, meu estilo, são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Aqui é que eu quisera ter dado a este livro o método de tantos outros, velhos todos, em que a matéria do capítulo era posta no sumário. Aí, no caso, a digressão metalinguística, né? No 2. Aí está Bernardinho Ribeiro, estão outros livros gloriosos, As Línguas Estranhas, Citação Irônica. Agora, pegar em Tom Jones, livro 4, capítulo 1, lede este título, aí, o Machado conversando com o leitor, e microcapítulo metalinguístico, né? E agora, sem maus prefácios, vamos ao seguinte capítulo. Quer dizer, o escritor, ele fala, ele para de escrever, de falar sobre a história, de narrar a história,
e ele começa a conversar com o público, né? Gente, vocês já devem ter visto isso em alguma, não sei, algum programa de humor, né? Que eles falam assim, voltem a cena, para de falar isso. Aquele Paulo Gustavo, ele tem muito esse recurso, aquele Rodrigo Santana. Então, olha só, gente, o Emplasto, né? Página 379. O Emplasto. Um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cambalhotas. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar na distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetas, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas três palavras, emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arrudo, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito, fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro, sede, denominada, digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquiu outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e, consequentemente, a sua mais genuína afeição. Decido o leitor entre o militar e o cônego, eu volto ao emplasto. Com relação ao texto acima, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e o aspecto e a aspectos por ele suscitados, julgue os itens subsequentes. O compromisso do narrador com a verdade dos fatos, honestidade decorrente da vida, além túmulo, e o seu interesse pela ciência e pela filosofia, aproximam a narrativa de Memórias Póstumas de Brás Cubas de forma de narrar do naturalismo, ou seja, da descrição objetiva da realidade. Incorreto. As arrojadas cambalhotas da ideia inventiva de Brás Cubas relaciona-se à forma como Machado de Assis compôs esse romance, no qual o narrador intercala a narrativa de suas memórias com divagações acerca de temas diversos e que produz constante vai-vém da condução do enredo. Incorreto ou correto? Correto. A narrativa de diferentes faces de uma mesma ideia expressa a singularidade do realismo machadiano, que ultrapassa as convenções realistas, focadas em desvelar as razões econômicas das causas humanitárias, e alcança a dimensão mais profunda, a de desnudar o cinismo com
que filantropia e lucro são reduzidos a capricho do defunto autor de sua sede de nomeada. Correto. A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o conjunto da obra machadiana divide-se em duas fases. A primeira é constituída por obras em que o foco narrativo é em terceira pessoa e o tema revela interesse pela sorte dos pobres, como em Helena, por exemplo. A segunda é formada de obras desconstruídas a partir das perspectivas do narrador personagem, associada à classe dominante local, a exemplo de Dom Casmurro. Correto? No trecho, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. A combinação dos pronomes se e me exemplifica a variante padrão da língua portuguesa à época do texto, no que se refere ao português contemporâneo. Uma escritura equivalente que manteria ênfase no sujeito da oração e a correção gramatical seria a seguinte: uma ideia pendurou-se no trapézio que eu tinha em meu cérebro. Correto? A passagem transcrita abaixo faz parte do capítulo 9, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento, e eis aqui como chegamos nós, sem esforço. No dia 20 de outubro de 1805, em que nasci, viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. Este fragmento ilustra bem o estilo narrativo da obra, que é marcada pela liberdade técnica com que se encadeiam os eventos da história. Acerca de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, não se pode afirmar. A letra E, gente, que aborda a complexidade dos indivíduos, retratada com idealização romântica, como se observa na análise que Brás Cubas faz dos sentimentos que Marcelo alimentava por ele. Quarta questão. Capítulo 3º, né? Um criado trouxe o café. Rubião pegou uma xícara enquanto lhe deitava açúcar e ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Olha isso, gente. Ele está fazendo menção a Fausto de... Gente, literatura alemã, eu esqueci. Goethe, de Goethe. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Primor da argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava tenso e sério, era espanhol, e não foi sem resistência que Rubião aceitou das mãos de Cristiano, por mais que ele dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês. Jean foi degradada a outros serviços. Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização da sua abordagem reside no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. Então é a letra A. 5.
Gente, alguém poderia ler para mim, por favor? Alguém poderia ler para mim, por favor? Você? Pode, Luiz. Obrigado. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava com filosofia com filoso... oh, desculpa. E trincava com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em instruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar de dedos de Humanitas. A fome, e ele culpava filosoficamente a asa de frango, a fome é a prova a que a Humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango, nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano. Suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe. Um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango que eu almocei agora mesmo é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executadas com o único fim de dar mate ao meu apetite. E obrigado. Não acabou. A filosofia de Quincas Borbas e Humanitas contém princípios que, conforme a explanação da personagem, considera a cooperação entre a pessoa de uma forma de atender os interesses pessoais. Letra A. Desculpa, letra B. Os textos abaixo foram extraídos de Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem em definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quarto, né? Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio alguma destas outra casta, não me aflijo nunca. O que faço em chegando ao fim e cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem, então, que de reflexões profundas, os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha. E os clarins soltam as notas que dormiam no metal. E tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preenche as lacunas alheias. Assim podes também preencher as minhas. Como a narrativa de Bento Santiago, no caso Bento Santiago é o Bentinho, né? Pode ser relacionada com a afirmação de que verossimilhança é muita vez toda a verdade. Ó, segundo Bento Santiago, a verossimilhança, a harmonia entre elementos fantasiosos que garantem a coerência da narrativa, é vista muitas vezes como verdade inquestionável. Isso significa que o ponto de vista de quem escreve pode ser tornado como verdadeiro, sem levar em conta a subjetividade do narrador, como ocorre com o Bento Santiago, que, convencido da traição de Capitu, induz o leitor a aceitar a sua tese. Considerando essa relação, explicite o desafio que, segundo o texto, propõe ao leitor. Olha só, o narrador desafia o leitor a descobrir nas entrelinhas da narrativa as verdadeiras intenções dos personagens ou ambiguidade das suas ações, de maneira a completar tudo aquilo que não foi dito.
Bem, turma, queria mostrar para vocês rapidinho, já que a gente está falando de Machado, né? E a gente vai acabar essa coisa do Machado e vai começar a matéria nova, coisa que vocês não viram. Eu vou colocar um trecho aqui de um conto dele, né? Para vocês poderem ver. Só um minuto, turma. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Gente, eu vou colocar um conto a cartomante que vocês precisam ver, tá? Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. É um triângulo amoroso, tá, gente? É um adultério, a cartomante. Não tem nome, é só a cartomante. Mas saiba que fui sim a cartomante. E antes mesmo que eu falasse qualquer coisa, ela adivinhou tudinho. Ela olhou bem pra mim e disse: tu gostas de um homem. Tu crês severas nessas coisas. Existe coisa muito mais misteriosa e verdadeira nesse mundo que tu imaginas. O nome dela é Rita, gente. O nome dele é Camilo. Eu gosto de você. Isso é uma traição. Muito mesmo. Só não se preocupe tanto. Ele é amigo da Seus esposa. medos e seus receios até parecem coisa de criança. O nome do amigo se chama Vilela. Ah, tome cuidado quando andar por essas casas. O Vilela pode acabar sabendo. Só que a cartomante, gente, é uma charlatã. Ela fala a mesma coisa para todo mundo, como se fosse um testemunho. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. O Machado tem uma coletânea de contos, né? Eu estou trabalhando isso no 9º ano. Esse é a cartomante e outros contos. Como daí chegaram ao amor, Camilo e Rita não o souberam nunca. A verdade é que gostavam de passar as horas juntos. E, um dia, Rita, então, recorreu à cartomante para consultá-la sobre a carta de Camilo, e logo teve sua confiança restituída. Nem por isso, Camilo ficou mais sossegado.
Temia que a catástrofe fosse ter com Vilela, que viria sem remédio. Vem já já. Existe coisa muito mais misteriosa dentro da vida do que os imaginas. O Senhor traz aqui um grande susto. E desejo saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A minha Rita. Uma casa. Vejo uma casa e um caminho a seguir. Paixão. Não temas. Segue teu caminho. Viva essa paixão. Eis que uma aliança une vocês. Nada de ruim poderá atrapalhar o romance. Vá. Segue teu caminho. Muito obrigado. A senhora restituiu minha paz de espírito. Só, Felipe, que esse cenário aí não está muito para a época, né? Ele até colocou lá uma cor sépia, né, no cemitério, mas você vê o tênis do garoto, sapatênis nessa época, gente, pelo amor de Deus, né? Não foi uma produção Globo, né? Mas vocês viram, gente, então, como eu estava falando, né, a cartomante ela não é chamada pelo nome, ela é chamada de a cartomante, ela fala a mesma coisa. E o que acontece? Ela fala uma besteira para o rapaz. Então, a besteira que a cartomante falou para o rapaz fez com que ele mudasse o próprio destino. Vocês perceberam? Porque se ela não tivesse falado a besteira que ela falou, o menino não ia fazer. Ele foi influenciado por ela, né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, gente? Então é isso, tá, turma? A nossa aula de álgebra foi maravilhosa, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até terça. Tchau!